Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada uma de nossas famílias. Salmo de número 119, verso 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E aqui nós estamos estudando essa palavra, a palavra de Deus, a palavra que ilumina os nossos caminhos. Então, queridos, é muito bom ter você aqui conosco na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Eu quero te fazer o convite a inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Além disso, você pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Já vamos para a lição de hoje, mas antes, vamos ao nosso momento missionário. Quando pensamos na promoção missionária, a oração é algo imprescindível. Na verdade, o promotor de missões, ele tem que ser antes um homem de oração, uma mulher de oração. Não dá para a gente acreditar que nós tenhamos condições de mobilizar os corações sem que antes, através da oração, nossos corações sejam mobilizados. É algo imprescindível, é importantíssimo que cada promotor ele seja um guerreiro de oração, seja um frequentador assíduo do quarto de guerra, do quarto secreto e ali, diante de Deus, prostrado, diante da santidade, da excelência do Senhor nosso Deus, reconhecendo toda a nossa incapacidade, toda a nossa miséria mesmo, nós ali demonstramos, através da oração, que nós precisamos do Senhor, que nós dependemos dEle para que Ele nos abençoe na promoção missionária. É importante que o promotor de missões ele tenha esse relacionamento com Deus. A nossa vida de oração é, na verdade, o nosso relacionamento diário com Deus. É preciso que diariamente busquemos ao Senhor de todo o nosso coração, reconhecendo a nossa total dependência. Na verdade, a obra é do Senhor. Para nós é um privilégio podermos participar dela. É interessante observar Jesus. Jesus ele tinha uma agenda intensa. A palavra do Senhor diz que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino. Era uma agenda intensa, Jesus não parava. Mas a gente observa que quando Jesus não estava andando para lá e para cá, ele estava orando, buscando ao Senhor. Eu comento com a Silvana que parece que Jesus tinha uma síndrome chamada síndrome Equibom, uma síndrome neurológica, onde as pernas são inquietas, existe um movimento inquieto das pernas. Claro que Jesus não tinha síndrome nenhuma, mas quando Jesus não estava correndo para lá e para cá, existia um momento na sua vida em que aqueles joelhos se tornavam totalmente quietos e de joelhos prostrado diante do Pai, ele ajoelhava e orava ao Senhor. Meu querido promotor, não permita que a falta de tempo seja um motivo para que você não busque ao Senhor. Tenha uma vida de oração, tenha esse prazer na sua vida de buscar diariamente o Senhor. Deus o abençoe. E nós seguimos estudando o tema A Doutrina Bíblica da Oração. O título da lição de hoje é A Oração de Moisés. Orar é se comprometer. Moisés é o personagem principal da nossa lição de hoje. Moisés foi um homem de oração. Ele orou por Faraó e pelo povo egípcio, orou por Miriam quando ela contraiu lepra, ele orou pelo povo quando ele temeu enfrentar os gigantes, orou também pelo povo diante daquela situação onde eles estavam sendo atacados por serpentes venenosas. O capítulo 33 de Êxodo, verso 11, diz assim: O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Moisés falava com o Senhor e o Senhor o respondia. Moisés era um homem de oração. Então, o capítulo 32 e 33 de Êxodo vai nos contar a história quando Moisés sobe ao Monte Sinai para receber do próprio Senhor
a lei. E durante esse período que ele esteve no monte, 40 dias e 40 noites, o povo que estava embaixo, ele se mostra muito impaciente. O verso 1 do capítulo 32 vai dizer: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. A impaciência do povo diante da suposta demora de Moisés vai trazer para esse povo grandes consequências. Nós temos que lembrar o seguinte: o povo havia experimentado muitos milagres. A própria libertação do povo do Egito ocorre de uma maneira muito milagrosa, mas o povo não estava naquele momento ali do Sinai sentindo segurança, uma vez que Moisés, que era o líder, havia subido já há um bom tempo, não voltava, e também porque o Deus a qual esse povo estava seguindo não era um Deus palpável, não se podia ter um contato direto em termos de pegar, de tocar, não havia uma imagem desse Deus, contrariando tudo aquilo que o povo vinha praticando e vivendo durante o período egípcio, durante o período de cativeiro egípcio. Então, por não poder ver, por não poder manipular esse Deus de uma maneira palpável, como eu disse, o povo pede a Arão que lhes fizesse um ídolo. E o que acontece? Arão, ele vai fazer um bezerro de ouro. Mas vamos atentar para o seguinte: por que especificamente um bezerro de ouro? Muito provavelmente, essa ideia de um bezerro para ser adorado é algo que representava um elemento residual da religião egípcia. Como eu disse, o povo passa 400 anos ali de cativeiro no Egito. E aquela religião, de alguma forma, ela transmite ou ela incuta nesse povo alguns pensamentos que eles teriam que abrir mão para seguir agora ao Deus verdadeiro, ao Deus desse povo, ao Deus que escolhe, que chama e que liberta esse povo. Nós temos que ter muito cuidado com isso, também nós hoje. E eu quero aqui fazer uma observação. Nós devemos ter cuidado com os resíduos que às vezes nós podemos trazer de outras práticas que não agradam ao Senhor. Talvez alguma pessoa que hoje esteja seguindo a esse Deus verdadeiro possa ter no seu dia a dia alguns resíduos daquelas práticas antigas. Mas quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 8, verso de número 36, diz assim: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Uma vez que Jesus nos libertou, nós somos livres. Somos livres daquelas práticas idólatras. O Senhor havia libertado o povo do Egito. O povo havia sido conduzido à liberdade, mas ele estava trazendo consigo algumas práticas que não agradavam ao Senhor. Estavam trocando o verdadeiro Deus por um ídolo. Estavam trocando o Deus que cuidava deles por uma imagem, no caso aqui, por uma imagem de um bezerro. E nós constantemente somos tentados a fazer isso. Isso parece que está na natureza humana. Mas nós temos que observar o seguinte: o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, esse Deus que é revelado aqui nas Escrituras Sagradas, jamais ele será uma extensão de nós mesmos. Jamais ele será algo construído por homem para ser adorado. Não é assim que a coisa funciona. Por quê? Porque Deus é totalmente diferente de nós. Deus, ele é muito maior do que aquilo que nós precisamos. Não há como o homem construir algo, uma imagem, uma ideia e querer adorar isso. Isso é idolatria. Nós temos que perceber também o seguinte: toda a grandeza desse Deus Criador dos céus e da terra e também o seu amor, ela não pode ser comportada em uma imagem. Esse Deus Todo-Poderoso não cabe dentro de uma imagem para que eu o esteja adorando. Então, nós precisamos perceber
que o que conhecemos de Deus, o acesso que temos ao Senhor, é porque, primeiro, Ele é quem vai em busca de nós. Ele é quem escolhe se revelar a nós. 1 João, capítulo 4, verso 19, diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Até o amor que temos é um amor que só é possível porque primeiro Ele nos amou. O Senhor, Ele escolhe se revelar a nós e primeiro Ele se revela a nós. Nós temos que pensar isso. Quando nós invertemos essa ordem, quando nós queremos construir algo para estar adorando, nós estamos entrando pelo caminho da idolatria. E isso é algo que o Senhor não se agrada. O salmista, no Salmo 106, verso 20, diz: trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. A glória de Deus não pode ser trocada por qualquer imagem. Nós precisamos entender que Deus não pode ser trocado por um ídolo. Quando nós fazemos isso, quando nós trocamos Deus por um ídolo, não é Deus que sai perdendo, mas somos nós que saímos perdendo. E é interessante que, se nós saímos perdendo, nós estamos abrindo mão da nossa condição enquanto filhos de Deus libertos para uma condição menor, uma condição que está se submetendo a algo menor do que Deus. Então nós deixamos de lado uma condição que Deus tem para nós, de filhos de Deus libertos, para nos submeter novamente a um jugo de escravidão. São os resíduos daquela religião que o povo estava trazendo, às vezes nós também podemos trazer isso. Então temos que ter esse cuidado. Deus, ele rejeita a idolatria. Por quê? Porque faz com que o ser humano viva muito abaixo da sua verdadeira vocação. O capítulo 32 de Êxodo, no verso 7, diz: então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Interessante olhar agora o Senhor dizendo: olha, Moisés, o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. O Senhor sabia que o povo estava adorando aquele bezerro, deixando ele de lado. Mas o Senhor está chamando Moisés à responsabilidade. Está chamando Moisés a se comprometer com aquele povo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas assim como Moisés está sendo chamado a se comprometer, o Senhor vai se revelar a ele também como fizera a Abraão. Lembrando da nossa lição anterior, o Senhor chega a Abraão e coloca diante dele o seu desejo de destruir aquelas cidades de Sodoma e Gomorra, para que Abraão estivesse intercedendo por elas. E agora o Senhor, ele está chamando Moisés e também dizendo o que pretende fazer com aquele povo. Ele vai dizer no capítulo 32, versos 9 e 10. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. O texto aqui, a palavra usada para obstinado, em algumas versões, vai dizer que era um povo de dura cerviz. Está se referindo à dureza do pescoço, um povo que não está querendo se submeter, que não está abaixando a sua cabeça, está com o pescoço altivo. Então o Senhor, ele aqui está chamando Moisés a se comprometer, a interceder, uma vez que ele está dizendo: olha, esse povo, para mim, ele merece ser destruído. O povo está colhendo aquilo que estava semeando, mas o Moisés, então, ele vai, a partir de agora, orar ao Senhor de modo desafiador. Ele vai interceder de maneira comprometida com aquela causa. O Senhor tem os seus próprios planos, mas Moisés agora está intercedendo por aquele povo. E nós podemos, então, aprender algumas lições preciosas com a oração de Moisés. A primeira lição que nós aprendemos é que nossas orações precisam ser a expressão do nosso compromisso com Deus. A oração de Moisés, ela mostra o quanto ele amadureceu. Mas por que isso? Porque quando Moisés ele foi chamado pelo Senhor, o texto nos mostra que ele não estava muito disposto a se comprometer.
Ele não queria ter compromisso com o Senhor, com aquela situação. Tanto que ele vai tentar convencer o Senhor de não o escolher. Ele vai colocar todos os empecilhos para que o Senhor não o usasse nesse ministério, nessa obra de libertação do povo. Mas Moisés agora, ele está comprometido com o Senhor. Moisés agora tem uma oração mais comprometida com a causa. Que causa é essa? A causa da libertação e a manutenção desse povo durante esse período no deserto. Capítulo 32 de Êxodo, verso 32, diz: Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. É tão grande o compromisso de Moisés com a causa, com o povo, que ele chega a dizer: Senhor, perdoa-lhes os pecados, senão pode me riscar do teu livro. Moisés está se colocando como um penhor por aquele povo, ele está intercedendo com veemência. Mas o Senhor, ele não se intimida. O verso 33 diz: Respondeu o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. O Senhor, ele não se intimidou e ele está dizendo: Moisés, não cabe a você isso. Eu riscarei do meu livro todo aquele que pecar. É o pecado que afasta a pessoa de mim. É o pecado que faz separação entre o homem e Deus. Mas nós então percebemos que Moisés assumiu um compromisso pela salvação daquele povo, assim como Jesus assumiu um compromisso pela salvação nossa lá na cruz. Jesus foi esse que assumiu o compromisso. A oração de Moisés, então, é uma oração de comprometimento. Orar e estar comprometido são dois pontos que sempre vão caminhar juntos. Nós só oramos de verdade por aquilo o qual estamos comprometidos. E outra lição que nós também aprendemos aqui com a oração de Moisés é: nossas orações precisam espelhar os propósitos de Deus. Mas como assim? Moisés inicia a sua intercessão, a sua oração, lembrando a história da salvação daquele povo. Moisés, ele está argumentando, baseando a sua oração nos próprios propósitos de Deus, que era a libertação daquele povo e aquele povo ser conduzido de forma a dele sair uma grande nação. Moisés, ele está usando argumentos redentores. Moisés está comprometido com os propósitos redentivos de Deus. Romanos capítulo 8, verso de número 33 em diante, diz: Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O propósito redentor de Deus para nós é muito maior do que os meus próprios propósitos. A minha oração deve estar comprometida, então, com os propósitos de Deus para a minha vida. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós passamos a tê-lo como o único intercessor. O texto que lemos aqui em Romanos diz que é Ele quem intercede por nós. Se Cristo está intercedendo por nós, nada há de nos separar do amor de Deus para nós. Então, nós podemos concluir na lição de hoje que a oração de Moisés está nos ensinando a estarmos comprometidos, não com a minha vontade, não com os meus desejos, não com aquilo que eu trago, talvez ainda de alguma bagagem, de uma outra prática, mas eu devo estar comprometido, sim, primeiramente com o próprio Deus e, em segundo lugar, com os seus propósitos para a minha vida. Vamos orar nesse momento, feche seus olhos, vamos falar com Deus.
Senhor, ensina-nos todos os dias a estarmos comprometidos contigo e com os teus propósitos para as nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de entrar em contato conosco para conversar, enviar uma dúvida, um comentário, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Antes de terminar, eu quero mandar aqui um abraço muito especial para você que tem acompanhado semana após semana a nossa escola bíblica de maneira online. Todos nós sentimos saudades da sala de aula, de estarmos juntos entre os irmãos. Mas em breve, se o Senhor assim nos permitir, nós estaremos juntos novamente. Muito obrigado por você estar aqui conosco na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou.